Se nesse exato momento entrasse alguém na sua casa determinado a te aniquilar, como você reagiria? Você se renderia e se entregaria sem nenhuma resistência? Ficaria paralisado pelo medo, tentando processar o que está acontecendo? Se levantaria e sairia correndo sem olhar para trás? Ou você reagiria e se defenderia de alguma forma? Bem, espero que você nunca se encontre literalmente nessa situação, mas no sentido figurado, isso acontece com você, homem, todos os dias. Você é perseguido e atacado o tempo inteiro, todo dia, por todos os meios de comunicação possíveis e imagináveis, incessantemente. Não que queiram apagar a sua existência nesse mundo de modo total e completo, mas querem acabar com a sua masculinidade, querem aniquilar toda a sua virilidade. Existem diferentes formas de reagir a esses ataques, mas antes de olharmos para a reação em si, eu quero te perguntar uma coisa: por que você reage assim? Muito bem, senhores, Leandro Rocha aqui falando pelo canal Homem Interior. No vídeo de hoje eu abordarei o tema A Razão da Reação, trazendo uma reflexão sobre o porquê você reage da forma que reage quando a sua masculinidade é atacada. A guerra contra a masculinidade não é mais novidade para ninguém. Nós, homens, estamos vivendo com isso há anos e estamos já colhendo os frutos dessa grande empreitada do espírito da época de demonizar toda e qualquer característica masculina. E assim como na figura que eu trouxe na introdução desse vídeo, existem diferentes formas de reagir a esses ataques. Nós olhamos ao nosso redor hoje e identificamos distintos grupos de homens que responderam e continuam respondendo de determinadas maneiras a esses ataques. Então nós vemos o grupo daqueles que abriram mão completamente da sua masculinidade e se desculpam por ser homens. Vemos o grupo daqueles isentões que não se posicionam a respeito e nunca dizem nada. E vemos também o grupo daqueles que resistem, daqueles que não abrem mão da sua masculinidade e se opõem a todos esses questionamentos que se levantam. Mas existe algo fundamental nessa situação que você não está levando em conta, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, então me acompanhe até o fim para pegar a visão. Vamos considerar algumas coisas aqui. Primeiro, por que você reage dessa forma? Segunda coisa, por que a pessoa que te questionou está te questionando isso? Terceiro ponto, por que você fica assim tão perplexo e chocado e abalado, num certo sentido, com quem pensa de um modo contrário a você em relação a isso? E a resposta para essas três perguntas é uma só: cosmovisão, ou visão de mundo. Cada indivíduo possui uma cosmovisão e interpreta a realidade a partir dela. Assim como eu preciso desse óculos para enxergar bem as coisas e sem ele eu não enxergo, assim também todo mundo possui uma cosmovisão para enxergar primeiro a si mesmo, depois as coisas ao seu redor, fazer uma interpretação da realidade e viver a partir disso. Como diz Alvin Toffler, toda pessoa carrega em sua cabeça um modelo mental do mundo, uma representação subjetiva da realidade externa. E quando ele diz cada pessoa, é cada pessoa mesmo, cada indivíduo, consciente ou subconscientemente. Todo mundo possui um grupo de pressuposições básicas, mais ou menos consistentes entre si, mais ou menos verdadeiras. Esse grupo de pressuposições raramente é questionado por nós mesmos, raramente é questionada ou nunca é questionada pelos nossos amigos, e ela só é colocada em prova quando questionado por alguém que possui um outro universo ideológico. E é o que acontece quando alguém questiona a nossa masculinidade. Isso toca diretamente na forma como enxergamos a composição do homem. É algo basilar, estrutural, e quando alguém toca nisso, sentimos que há muito a se perder. Porque é a partir do que nós entendemos que é ser homem, que nós, é a partir disso que nós vivemos e existimos nesse mundo. A nossa vida e as nossas escolhas são consequências do modo como nós enxergamos a masculinidade, a partir do que entendemos o que é ser homem, qual é o papel do homem, qual é o lugar do homem no mundo, quais são as responsabilidades do homem. Isso é
é um fundamento que determina o modo como nós vivemos. Então, quando alguém não só ataca essa forma como enxergamos, mas propõe uma forma totalmente oposta à que nós enxergamos, nós não conseguimos conceber. Como é possível conceber? É um outro universo. É algo totalmente oposto ao que nós pensamos. Não cabe na nossa cabeça. É um choque muito grande. Mas esse tema da masculinidade por si só não encerra a questão. Porque perceba, se nos culpam de alguma coisa é porque tem algo errado em algum outro lugar. Então, tem algo errado em algum outro lugar, alguém precisa ser o culpado e o responsável por isso que está errado. E aí, então, olham para nós e dizem: vocês são os culpados, vocês são os responsáveis, e a solução é emasculá-los. De modo geral, atribuem a nós, homens, uh, o problema das guerras, das violências generalizadas que existem mundo afora, das opressões e de coisas semelhantes. Nós concordamos que esses problemas são de fato problemas, mas discordamos acerca dos culpados e da solução. Nós dizemos, não, a masculinidade e a virilidade do homem não tem nada que ver com essas coisas. Na verdade, a verdadeira masculinidade é justamente o que refreia a violência do homem mau. Só pode conter a violência do homem mau a força do homem bom. Só pode conter a opressão de um homem mau a força e o vigor e a virilidade de um homem bom. Então, a masculinidade é benéfica para a sociedade, é benéfica para o mundo. A virilidade do homem é benéfica para o mundo. E nós dizemos, na verdade, o responsável por esse problema, por todos esses problemas do mundo, os responsáveis e os culpados por isso são. E aí damos uma resposta diferente que não esteja associada à nossa masculinidade. Mas aqui a questão já está muito além da masculinidade. Então é uma concepção, é uma noção de que o mundo deveria ser uma coisa, mas é outra. O mundo deveria ser algo, mas é algo totalmente aquém daquilo que deveria ser. É uma noção, é um consenso de que existe algo de errado no mundo. Ok, mas o que o mundo deveria ser então? Aliás, o que é o mundo afinal? Perceba, isso está muito além da mera masculinidade. E esse conceito, o que é o mundo, o que é a realidade, é um outro ponto, é um outro fator que compõe a cosmovisão. Eu gosto como James Sire escreve em seu livro Dando Nome ao Elefante. Ele diz que a nossa cosmovisão é formada a partir das respostas mais básicas e essenciais que damos às 7 perguntas. Eu vou enunciá-las aqui para você, eu estou com o e-book, vou abrir o livro dele, vou enunciar as perguntas e ler também, ele dá uma sugestão de resposta. Vou ler rapidamente, você acompanhe aí. Primeira pergunta: qual é a realidade primordial, o realmente real? Ao que poderíamos responder: Deus, os deuses, o cosmo material. Segunda pergunta: qual é a natureza da realidade externa? Isso é, do mundo à nossa volta. Aqui nossas respostas apontam se vemos o mundo como criado ou autônomo, como caótico ou ordenado, como matéria ou espírito. Terceira pergunta: que é o ser humano? Ao que poderíamos responder: uma máquina altamente complexa, um Deus adormecido, uma pessoa feita à imagem de Deus, um macaco nu. Quarta pergunta: o que acontece às pessoas quando morrem? Ao que poderíamos responder: extinção pessoal, transformação a um estado mais elevado, ou reencarnação, ou partida para uma existência sombria no outro mundo. Quinta pergunta: porque é possível conhecer de fato alguma coisa? Exemplos de respostas incluem a ideia de que somos feitos à imagem de um Deus onisciente ou ou que a consciência e racionalidade se desenvolveram sob as contingências da sobrevivência em um longo processo de evolução. Sexta pergunta: como sabemos o que é certo e o que é errado? Mais uma vez, talvez sejamos feitos à imagem de um Deus cujo caráter é bom, ou certo e errado são determinados apenas pela escolha humana
e por aquilo que nos faz sentir bem. Sétima e última pergunta: qual é o significado da história humana? Ao que poderíamos responder: realizar os propósitos de Deus ou dos deuses, construir um paraíso na terra, preparar um povo para uma vida em comunhão com um Deus amoroso e santo, e assim por diante. Segundo o autor, então, a sua resposta a essas 7 perguntas compõe a sua cosmovisão. Ok, mas e daí? E daí, meu caro? É que a sua reação ao ter a sua masculinidade atacada é uma manifestação da sua cosmovisão. E pensar dessa forma faz toda a diferença. Só existem duas maneiras de viver a vida: refletida ou irrefletidamente. Eu espero que você opte por viver a vida de modo refletido. E em vivendo a vida de modo refletido, reflita acerca da sua cosmovisão. Quais são as suas 7 respostas? Qual é a sua estrutura? O que está no seu fundamento? Isso faz toda a diferença. Sem uma cosmovisão sólida, sistemática, firme, sem uma cosmovisão forte, você será um homem fraco. Ainda que você tenha o físico do Siban, sem uma cosmovisão forte, você será um homem fraco. E aí então você vai defender a sua masculinidade apenas porque você se sentiu ofendido. O meu posicionamento é que a masculinidade é benéfica e deve sim ser defendida. Mas isso não está isolado aqui na minha cabeça. Isso está atrelado a uma série de outras coisas. Todo um edifício, uma fortaleza. E cada tijolo está conectado com o outro. Então não tem como você defender a sua masculinidade sem saber exatamente por quê. Sem saber exatamente qual é o papel da masculinidade no mundo. Para isso você tem que saber ter uma resposta sobre o que é o mundo, sobre o que é a vida. E aí, então, em meio a essa sua construção, a masculinidade ocupará um espaço, um lugar e terá ali um papel. Por isso, a necessidade de você refletir e tomar consciência da sua cosmovisão. À medida em que você aprende a desenvolver um pensamento de cosmovisão, a olhar para dentro de si e esquadrinhar o que há no seu coração, então você passará a adotar posicionamentos mais consistentes e racionais, e você se tornará um homem mais seguro que não se abala com facilidade. Se você chegou até aqui, então você é um homem interessado no seu desenvolvimento pessoal, você julgou que tem algo de interessante no conteúdo que eu trouxe, algo proveitoso para você, e então decidiu ficar até agora. Pois, se você está aqui até agora, eu quero te fazer um desafio. Responda às 7 perguntas que eu enunciei no livro de James Sire, Dando Nome ao Elefante. Aliás, se você tem algum interesse em saber mais sobre o livro, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. O preço desse e-book é um preço risível, simbólico, é menos de R$ 10 na Amazon, em formato digital. Confira o link abaixo, leia um trecho dele, tem um trecho disponível, você pode visualizar. Se te interessar, adquira, tenho certeza que essa leitura vai te acrescentar muita coisa, vai te ajudar a desenvolver esse pensamento de cosmovisão. Mas o desafio que eu quero deixar é esse. Responda essas 7 perguntas. Se você tiver dificuldade em responder essas perguntas, é um sinal de que você não tem uma cosmovisão fraca. Aliás, de que você tem uma cosmovisão fraca e não tem uma cosmovisão forte. Se você conseguir responder as perguntas, mas notar que elas não estão harmônicas, que elas não estão muito conectadas umas com as outras, então é um indício de que você tem uma cosmovisão fraca e você precisa trabalhar nisso. Você precisa desenvolver uma cosmovisão forte, uma cosmovisão que suporte os dramas dessa vida, os dramas desse mundo, que te proporcione respostas seguras, que fazem com que suas emoções estejam estáveis e você possa viver uma vida saudável, continuar se desenvolvendo. Cosmovisão é o fundamento sobre o qual você vive nesse mundo. Então, se o fundamento for fraco, tudo que você vier a construir poderá desabar a qualquer momento. Mas se o seu fundamento for um fundamento sólido, firme e forte, aí sim você pode construir coisas sobre um fundamento seguro.
Muito bem, senhores, espero que tenha ficado claro a razão pela qual você reage da forma que reage quando a sua masculinidade é atacada. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aí no canal, o canal é novo, está começando agora, dê aquela força, se inscreva aí, mande o vídeo para os seus amigos. A minha cosmovisão e a cosmovisão adotada por esse canal é a cosmovisão cristã, conservadora, tradicional, ortodoxa. Tenho 12 anos de estudo sistemático sobre o assunto, que inclui leitura de incontáveis livros, seminários teológicos, além da minha própria experiência nesse processo de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, e tenho muito a compartilhar aqui com vocês. Então, se inscreva no canal, fique por dentro e até logo.